Olá, seja bem-vindo de volta para o módulo 2. Esse módulo, vamos concretizar algumas noções que começamos a desenvolver no módulo 1. Vamos falar o que é o objeto das PPPs, o que eu posso delegar em uma PPP e o que, de outro lado, é uma atividade indelegável. Como eu avalio a conveniência e oportunidade na escolha dessa modelagem contratual. Vem comigo que o assunto é bom. Para direcionar nossas reflexões, eu quero que você pense: como avaliar o cabimento da PPP? Qual seria a primeira coisa que você faria, se fosse um gestor público, no momento de decidir pela contratação da PPP? Essa aula é justamente um passo a passo para responder essa questão. O primeiro ponto, que é um ponto eliminatório, é a avaliação se esse objeto a ser contratado é efetivamente delegável. Ele pode ser delegável pela via da PPP? A gente tem uma resposta positiva e uma resposta negativa. O que isso significa? Pela legislação estadual de São Paulo, alguns objetos são expressamente previstos como objetos que cabem bem com uma PPP. Que objetos são esses? São a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de uma infraestrutura pública, por exemplo, aquele caso do estádio que eu comentei no módulo passado, prestação de um serviço público, caso de um PPP hospitalar, como eu disse, exploração de um bem público, pode ser uma concessão que está voltada, por exemplo, para um parque, né, nacional que esteja em uma terra pública, exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do Estado, marcas, patentes, bancos de dados, métodos, etc., desde que eu consiga resguardar a privacidade de informações sigilosas disponíveis para o Estado. Mais uma vez, estamos aí interligando vários conhecimentos, né? A PPP, ela não está isenta, por exemplo, de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Esses são objetos que combinam, que casam muito bem com uma PPP. São objetos que demandam um grande investimento, são contratos de longo prazo, contratos que na sua natureza são incompletos, imutáveis, precisam de ser ao longo do tempo reformados, reformulados, para que continuem sendo sustentáveis. Então, esses são os possíveis objetos que a Lei Estadual de PPP elenca. Outros temas não são possíveis de serem delegados. Outros objetos têm a delegação vedada por lei. Que objetos são esses? A lei federal, ela vede expressamente que se delegue aquelas funções que são consideradas atividades exclusivas do Estado. E aí dá exemplo da função de regulação, função jurisdicional, exercício de poder de polícia, que são atividades classicamente atribuídas de forma exclusiva ao Estado. O tema do poder de polícia e da sua delegabilidade ou indelegabilidade é uma das polêmicas mais quentes do direito administrativo. Esse tema está especialmente desenvolvido com conteúdos extras no material escrito. Eu espero que você pause esse vídeo e acesse ou abra esse material ao final da aula. Ler o material ao final ou antes da aula é uma ótima forma de reforçar os conteúdos que estamos aprendendo aqui. Mas, para não polemizar demais, gostaria de dizer que isto está aqui na lei para vedar ideias que seriam absurdas, como, por exemplo, uma PPP que visa delegar a função de uma agência reguladora para um privado. Né? O privado não teria a isenção necessária, a independência necessária para exercer o que a agência reguladora faz. Né? É por isso que esse tipo de delegação é vedada em lei. Outro objeto que não pode ser delegado são aqueles de vulto pequeno. O que é um vulto pequeno para a nossa lei? Um contrato que tenha valor inferior a 10 milhões de reais ou que tenha um período de prestação inferior a 5 anos. Então, a lei aqui toma uma decisão de presunção absoluta de inadequação da PPP para contratos que têm mais o perfil da contratação pública tradicional. Outra vedação são aqueles contratos que têm o objetivo único de fornecer mão de obra ou equipamentos, ou meramente executar uma obra pública. Aqui, o escopo, ele é necessariamente complexo.
eu vou ter sempre uma infraestrutura junta com um serviço de prestação, manutenção e gestão dessa infraestrutura pública. E por que eu faço isso? Eu amarro o contratado nesses dois aspectos e faz com que ele tenha mais eficiência. Ele tem ganhos de escala, ele tem ganhos de escopo, e ele tem um compromisso em executar essa infraestrutura no menor tempo possível, porque ele só poderá ser remunerado a partir do momento em que ele disponibiliza essa infraestrutura. Nós vamos ver à frente que essa é uma das características fundamentais dos contratos de PPP. Então, é por isso que é vedado um contrato puro e simples para a obra, em que eu faço a obra e entrego a chave para a administração pública. Então, esse é o primeiro ponto que eu avalio. Esse objeto pode ser delegado? Se ele não puder ser delegado, a conversa morre aqui. Eu não vou mais poder falar em PPP. Mas o simples fato de poder ser delegado não significa que a PPP é a via mais oportuna e conveniente. E aí vamos para uma segunda camada de reflexão, que é a reflexão sobre a análise de qual seria a via mais vantajosa para a administração pública. Eu tenho que necessariamente comparar a via da PPP com o modelo tradicional. É uma análise de custo-benefício do projeto que, no jargão das consultorias, normalmente se chama de value for money. O value for money é uma técnica que vai avaliar o ciclo de vida do projeto, desde a sua elaboração, né, desde aquela fase interna até o final desse contrato, olhando todos os elementos relevantes. Então, essa análise engloba a análise da operação, dos riscos, da qualidade, do preço e do valor desta modelagem em comparação com outros arranjos contratuais. Essa técnica do value for money, que usa inclusive essa comparação com outros arranjos, que a gente às vezes vê o nome de Public Sector Comparator, PSC, é uma forma que a gente aprendeu, né, copiou do PFI, do modelo de PPPs britânico. Foi uma forma de deixar essa avaliação mais técnica e mais objetiva. É um estudo que tem elementos qualitativos e quantitativos e que visa aprimorar a política pública de PPP. O value for money, ele tem que se prolongar durante todo o ciclo de vida do contrato. Isso é importante destacar, né? Eu vou comparar, então, esses dois modelos e para que seja conveniente fazer a PPP, o contrato de PPP tem que ter uma eficiência adicional que mostra a redução dos custos para o poder público a partir da sua adoção. Isso a gente observa muito em termos jurídicos, comparando as especificidades de cada modelo contratual. Hoje, na contratação pública tradicional, estão convivendo a Lei 8.666 e a Lei 14.133. A Lei 8.666 era muito rígida, né? Ela tinha, por exemplo, uma necessidade de fechar todas as especificidades do objeto contratual. Eu não poderia, por exemplo, fazer obras sem contrato, sem fazer a divulgação do projeto executivo no próprio edital. Na nova lei de licitações e contratos, que é 14.133, já existe uma abertura para que se flexibilize, porque eu tenho a introdução da contratação integrada, da contratação semi-integrada, eu tenho maior participação dos contratados na construção do objeto, sobretudo nos momentos em que eu faço PMIs e diálogo competitivo, né? Então, eu já melhorei isso aqui. Na PPP, essa abertura é ainda maior, porque o poder público define os fins, ele define os objetivos a que se quer chegar. Ele vai focar no resultado nesse edital. O particular, ele vai ter o que a gente chama de liberdade de meios, ele vai ter uma ampla flexibilidade para executar esse contrato. E essas variabilidades entre regime jurídico impactam as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos, porque pode ser mais vantajoso, sim, dar mais liberdade, mas, por outro lado, é mais complexo e exige um poder de fiscalização maior, né? Quando eu penso nos tipos de contratado, se eu penso na contratação tradicional, eu posso contratar qualquer empresa que atenda aquele objeto, né? Lá na lei de PPP, eu tenho que necessariamente criar uma empresa específica
para executar o objeto concedido, que é o que a gente chama de SPE, Sociedade de Propósito Específico. Isso tem uma vantagem em relação aos outros modelos, que é blindar o escopo da concessão. Então, aqui temos uma diferenciação do modelo da PPP para os demais. Quando eu penso em prazos, os prazos das PPPs são muito mais amplos do que a média da contratação pública, né? Eles vão de 5, que é o prazo mínimo, a 35 anos. Se eu olho para a Lei 8.666, a regra é que os contratos tenham só 1 ano, pelo princípio da anualidade, e que, se forem serviços contínuos, possam ter um prazo máximo de 60 meses, 5 anos, né? A nova lei 14.133 vai dar mais flexibilidade. Ela permite também que tenha até 5 anos para serviços contínuos, vai permitir até 10 anos para aqueles contratos que gerem receita para a administração ou contratos de eficiência que não tenham investimento reversível, e um prazo de até 35 anos quando eu faça um contrato que gere receitas ou contrato de eficiência que o investimento for reversível para a administração. Tem gente que está chamando isso aqui de mini PPP, justamente porque tem essa característica de longo prazo e reversibilidade dos ativos para a administração. Isso aqui é o que você vai falar quando alguém chamar PPP de privatização. Ao final da PPP, os ativos também revertem à administração pública, ou seja, a titularidade nunca foi transferida de forma definitiva para o parceiro privado, né? Então, aqui, a gente vê que essa vantagem do prazo mais longo que tem na PPP também existirá na Lei 14.133. Significa que o velho for money vai ter que contemplar essa variação para justificar se a PPP é mais vantajosa nesse aspecto do prazo. Temos também a questão de investimentos e definição dos serviços. A obrigação de investimento ela é muito mais forte na PPP. Eu tenho que ter uma obrigação de ter investimentos em bens, né, em infraestrutura e outro em serviços. O particular tem que se preocupar em amortizar esses investimentos pela exploração do serviço ou do bem ao longo do contrato, né, e o contrato em si tem que ter um valor maior do que 10 milhões. A remuneração na PPP também é diferenciada, porque aqui ela tem a possibilidade de ser garantida, né? Eu tenho garantias especiais de remuneração pelo poder público. Isso não existe nem na Lei 8.666, nem na Lei 14.133. Em relação à remuneração ser atrelada ao desempenho, essa novidade, que não existe na Lei 8.666, foi trazida também para 14.133. E se eu pensar, por fim, em pagar a remuneração atrelada ao início dos serviços, isso é um tema específico da lei de PPPs que faz com que esse contrato seja quase uma forma de financiamento da administração pública. Por quê? Ela começa a receber os investimentos antes mesmo de pagar o privado, né? Por isso que muita gente estuda as PPPs pelo viés do que a gente chama de Project Finance, que vai avaliar essa possibilidade de projetos que são financiáveis pelo seu próprio fluxo de recebíveis ao longo da exploração daquele serviço. Por fim, em termos de gestão e divisão de riscos, a Lei 8.666, ela tinha uma omissão completa em possibilidade de instituir matriz de risco, ela nada falava, ela só trouxe a consagração da teoria da improvisão para a administração pública, e a Lei 14.133 e a 11.79 já trazem a matriz de risco, né? Nem toda contratação da Lei 14.133 vai ter que ter contratação com matriz de risco. Matriz de risco na 14.133 só é obrigatória para contratações de grande vulto, contratações integradas e contratações semi-integradas. Nas demais hipóteses, a matriz é opcional. Já na Lei 11.079, a matriz é obrigatória, é um elemento fundamental para que a gente possa ter segurança jurídica nessa avença. Então, necessariamente, eu tenho que dizer qual parte responde pelos efeitos de certos riscos que são prováveis naquele tipo de contrato, né? E isso é um elemento definidor mesmo do regime jurídico das concessões. E quando já estamos de mão das informações de que é possível delegar o serviço da PPP, o objeto desse contrato é delegável através de um contrato chamado PPP. E ainda, é conveniente e oportuno usar esse instrumento, esse tipo de modelagem
Em comparação com a contratação pública tradicional, a gente dá início, né, com esses estudos ao que a gente chama de fase interna da licitação de PPP. A fase interna de licitação de PPP ela é composta pelo value for money e por outros elementos que são obrigatórios de acordo com a própria legislação de PPPs. A Lei Federal de PPPs assim impõe. E quais são essas normas? São aquelas que estão listadas no artigo 10, que vão trazer a necessidade de reunir uma série de condições para a abertura do processo licitatório. A primeira delas é que exista a autorização da autoridade competente que esteja fundamentada por um estudo técnico capaz de demonstrar a viabilidade e a compatibilidade da PPP com a execução daquela política pública. Nós podemos consultar aí no material escrito de vocês como que isso funciona exatamente para o Estado de São Paulo com todas as autoridades envolvidas. Aqui vamos ver especificamente quais são esses estudos técnicos que têm que estar instruindo essa fase interna da PPP como condição para a abertura do próprio processo licitatório. O primeiro deles é a identificação das razões que justificam a adoção da forma da parceria público-privada. O value for money vai entrar aqui como um dos estudos. O segundo e o terceiro estudo têm natureza fiscal de especial relevo para avaliação dos tribunais de contas. Aqui temos a preocupação com a sustentabilidade financeira e orçamentária desses contratos de longa duração e que tem um componente de risco em relação ao investimento, à demanda, que vão criar essa necessidade de um acompanhamento mais próximo por parte dos tribunais de contas. Então, quais são esses estudos? O primeiro é que as despesas que sejam criadas ou aumentadas por conta do contrato de PPP não sejam afetadas pelos resultados fiscais, conforme previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º. E esses efeitos financeiros, nos períodos seguintes à assinatura do contrato, deverão ser compensados por um aumento permanente de receita ou pela correspondente redução permanente de despesa. O outro estudo de natureza fiscal é aquele que cumpre temas da Lei de Responsabilidade Fiscal dos artigos 29, 30 e 32. Então, vai ter a necessidade de observância de certos limites e condições decorrentes da legislação de responsabilidade fiscal em virtude das obrigações que foram contraídas pela administração pública. A análise e contabilização desses investimentos hoje segue o Manual da Secretaria do Tesouro Nacional, cujo link está no material escrito, com algumas indicações e dicas importantes para essa avaliação. Também gostaria de destacar que no nosso material reportamos um estudo muito recente de bancos multilaterais que analisaram a realidade das PPPs em vários países da América Latina, inclusive do Brasil. E nesses estudos que foram feitos, se registra a tendência de abandonar o mero registro dos projetos com base em fluxo de caixa, porque esses métodos não têm acurácia para fins de avaliar os compromissos de médio e longo prazo, que acabam não sendo registrados nas contas fiscais. E é por isso que muitos países, como o Brasil, estão avaliando a migração do uso da contabilidade IPSAS. E o marco regulatório brasileiro das PPPs já determina que os pagamentos de PPPs que sejam subsidiados sejam tratados como dívida. Esse tratamento precisa ser melhor uniformizado e esclarecido para fins da sustentabilidade econômico-financeira das PPPs, para que o Brasil possa entender e aprender com a experiência frustrada das PPPs em outros países que sofreram com as respectivas crises, como é o caso de Portugal. Aqui, a gente pode aprender e reagir antes que o problema surja. Outros documentos necessários. Deve ser feita a elaboração do estimativo do impacto orçamentário financeiro nos exercícios em que o contrato esteja em vigor. Temos que analisar se o ordenador de despesas responsável fez a declaração no sentido de que as obrigações contraídas pela administração pública são compatíveis com a LDO e se elas estão também previstas na Lei de Orçamento Anual. Isso é muito importante, é um elemento que muitos
Governos e municípios esquecem de fazer e os tribunais de contas têm um papel relevante nesse controle. Também deve ser analisadas as estimativas do fluxo de recursos públicos, se são suficientes para cumprir as obrigações durante toda a vigência do contrato e, de acordo com cada um desses financeiros, a gente sabe que essas obrigações elas flutuam ao longo do tempo e é necessário que o contrato seja suportado pelo fluxo de recursos projetado nesses anos de vigência do contrato. Temos também que avaliar se o objeto está previsto no plano plurianual em vigor. Temos que avaliar ainda se foi feita a consulta pública da minuta digital. Então, aqui, além do controle muito importante feito pelos tribunais de contas, pelo legislativo como parte do controle externo, temos uma oportunidade de controle social que é muito relevante. E existem prazos mínimos também que devem ser observados. Por último, um grande problema da infraestrutura brasileira, uma grande trava, são problemas do mau planejamento do licenciamento ambiental. Temos muitas obras paradas por essa razão. E pensando nisso, a lei de PPP já determinou que para que os projetos saiam do forno, para que eles iniciem a fase externa do processo licitatório, será necessário que a licença ambiental prévia, ou ao menos que as diretrizes para esse licenciamento ambiental estejam previstos, obviamente, de acordo com o objeto contratual. Sabemos que temos projetos que são mais intensamente poluidores e projetos que têm uma característica já de saírem verdes, projetos mais sustentáveis. Isso vai variar conforme o tipo do objeto contratual. Quando a gente fala nisso tudo, que nos faz decidir pela PPP em detrimento de outros tipos contratuais, a gente pensa muito nas vantagens que se espera com a contratação de uma PPP. A gente espera que os preços, ao fim e ao cabo, sejam mais vantajosos, porque o parceiro privado ele tem um grande incentivo para reduzir os custos do seu projeto e também os prazos. A eficiência que ele ganha na fase construtiva é muito importante, porque é a partir da entrega desse objeto que ele vai começar a receber os pagamentos do parceiro público. É quando ele vai começar a amortizar e receber o retorno em relação aos seus investimentos. E isso tem muita relação com a possibilidade de existirem maiores ganhos de produtividade. O parceiro privado, a partir do seu conhecimento e expertise, consegue entregar uma prestação mais adequada em tese. E é por isso que também se espera que os resultados dessa parceria sejam mais interessantes do que uma contratação tradicional, em que há menos sinergia entre parceiro público e privado. Como estamos falando aqui de um contrato de longo prazo, com grandes investimentos, em que a remuneração só se inicia após a entrega da fase de investimento, a gente espera que o fluxo de receitas do projeto, durante o prazo de vigência, seja suficiente para remunerar o parceiro privado, que é a essência dos projetos que a gente chama de Project Finance. E é por isso que a gente fala que uma das vantagens esperadas é a autossustentabilidade desse projeto. E com essa autossustentabilidade, também tem a expectativa de uma melhoria da infraestrutura e da própria qualidade dos serviços públicos. Portanto, pela instituição de um Project Finance, esperamos que esse fluxo de recebíveis que o parceiro irá amealhar ao longo dos anos de vigência seja suficiente para remunerá-lo em relação aos seus investimentos, aos riscos assumidos, e é por isso que a divisão objetiva de riscos é muito relevante em PPPs, como veremos nos modos a seguir. É importante também que possamos observar uma melhoria na infraestrutura e nos serviços públicos, e, sobretudo, quando temos crise fiscal. As PPPs bem feitas, elas dão um alívio nesses momentos em que as finanças públicas estão esgotadas, o que não significa que possam ser usadas como um remédio universal, porque vemos pressuposto das parcerias público-privadas no Brasil que elas estejam em conformidade com a legislação de responsabilidade fiscal. Também aqui objetivamos um contrato com maior transparência e possibilidade de controle, reduzindo interferências políticas durante a execução do contrato e também os riscos de corrupção. Nem sempre, é claro, isso acontece.
E aqui estou trazendo a doutrina de um pensador francófono chamado Claude Ménard. Claude, ele estuda quantitativamente as PPPs, esse estudo estará disponibilizado para vocês no material escrito, e ele, ao analisar anos e anos de parcerias público-privadas, notou que nem sempre os contratos acabam atingindo todos esses objetivos por questão de planejamento. E por que ele nota isso? Muitas das vezes existe uma falta de alinhamento entre a política pública, a execução dela através de um contrato de delegação, que é PPP, e a fiscalização desse contrato. Muitas das vezes, o sucesso ou fracasso do PPP vai depender diretamente do modelo, do desenho de governança que foi realizado pela legislação e pelo contrato. Ele vai depender se o poder concedente está devidamente capacitado para monitorar de forma adequada o desempenho, a qualidade do serviço, e como que as demais autoridades, incluindo as de controle, colaboram com essa fiscalização de forma harmoniosa, de forma voltada ao resultado, menos apegada às burocracias. Muitas das vezes, o excesso de controle acaba por descambar no objetivo original, que era de moralização desses contratos, de busca pela eficiência. Então, é importante que todos os envolvidos durante essa fase de gestação e execução da PPP estejam alinhados em relação aos objetivos desse contrato. Muitas das vezes, como são contratos incompletos de longo prazo, os ajustes precisarão ser refeitos ao longo dos anos. Vou precisar de ter maleabilidade, sobretudo para que eu consiga superar as crises. Vamos pensar, por exemplo, no caso da pandemia. Muitos contratos precisaram ser revisitados, e essas alterações contratuais fazem parte da essência da PPP, sob pena de, se não assim for, termos custos de transação econômica e política demasiadamente altos que vão acabar inviabilizando o sucesso desse tipo de contrato. E é por isso que nem sempre a gente atinge as vantagens que se espera com contratos de PPP. Ao longo dos anos, com a minha experiência particular e alguns estudos que a gente vai lendo, a gente pode alinhar alguns fatores críticos dos contratos de PPP. A gente vê que o apoio político é fundamental, a estabilidade das instâncias governamentais é fundamental. Isso é muito crítico nas realidades municipais, sobretudo, quando não há cultura de PPP. É diferente do Estado de São Paulo, que já tem as suas instâncias responsáveis pelo programa de PPP devidamente instituídas e funcionando. É importante que tenhamos uma liderança forte desde o início do projeto e que essas lideranças tenham caminhos de diálogo democrático, republicano, com as instâncias de controle. Um diálogo aberto, um diálogo sustentável, em que a função educativa das cortes de conta seja exercida na sua plenitude. Também temos a possibilidade de estabelecer disposições regulamentares e legais antes mesmo do contrato, gerando mais segurança jurídica. A capacidade de organização e gestão dos serviços públicos é relevante. E aqui, as escolas de administração e as escolas dos tribunais de contas têm um papel fundamental na capacitação desses gestores. Vemos também que é impossível um sucesso no contrato de PPP se não houver integração das várias atividades que compõem esse contrato ao longo do ciclo de vida dos projetos. O PPP ele não é um simples empreiteiro. Ele tem que pegar várias frentes de um certo serviço, integrá-las. Nem sempre ele vai executar tudo diretamente, mas ele precisa ser um gerenciador dessas várias frentes do projeto. É possível também que a gente tenha problemas em relação à competitividade. Alguns setores têm poucos players atuando. E aqui, a ampliação da competitividade ela se dá por contratos bem elaborados, com estudos econômicos financeiros sólidos, com condições de habilitação que não sejam demasiadamente restritivas. E aqui as cortes de contas também têm um papel importante, porque avaliam muitas das representações que visam
afastar ilegalidades nesses processos licitatórios, que por vezes acontecem com certo direcionamento a um certo tipo de empresa ou a um grupo econômico. Então, temos aí um papel muito importante das Cortes de Contas. Ainda, importante que o contrato faça uma alocação equilibrada dos riscos, de modo a tornar esse contrato viável e que seja viável, inclusive, em termos de mecanismos de remuneração e incentivos ao bom desempenho. Esses são fatores essenciais para que possamos superar esses desvios, essas pedras no caminho que podem acontecer nos contratos de PPPs. E a gente brinca que aqui não é fórmula mágica, a gente trabalha com um mundo que é de trade-offs. Eu tenho vantagens e desvantagens, né? A PPP, ela facilita soluções mais inovadoras, ela permite essa integração entre as várias fases do projeto de forma mais suave. Eu não tenho que ficar fazendo 10 licitações isoladas para fazer um serviço público funcionar, por exemplo. Eu consigo reduzir custos e prazos no desenvolvimento de projetos, posso atrair parceiros maiores, inclusive estrangeiros, aumentando a competitividade. Permito que o governo foque no importante, que é o desenvolvimento da política pública, e deixe decisões de gestão mais mundanas na mão do parceiro privado. Eu possibilito uma gestão mais ativa e dinâmica das infraestruturas e serviços, e eu asseguro uma seleção mais rigorosa de projetos focada na qualidade desses ativos, né? Mas também tem desvantagens. Em regra, o custo de capital é superior, porque eu tenho aqui um mix entre o custo de capital próprio do parceiro privado e os empréstimos que ele vai tomar para executar este contrato. Eu posso ter uma maior dificuldade de prever questões, porque são contratos de longo prazo, a gente não tem bola de cristal. Pode acontecer um fenômeno de desorçamentação e de aumento de custos por conta do custo do capital que a gente falou, né? A gente tem aí um fenômeno de endividamento a longo prazo, que se não for bem gerenciado, eu posso colocar o Estado, o município em uma situação fiscal delicada. E como eu tenho um contrato que é muito complexo, os custos de transação dele também tendem a ser superiores, de modo que a modelagem e o jogo de incentivos desse tipo de contrato tem que ser muito bem calibrada, de modo a reduzir o máximo possível o impacto dessas desvantagens. Esses são os principais aspectos do nosso módulo 2. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, já esteja anotando. Alguns complementos estão no nosso material escrito para você que deseja se aprofundar. E, em breve, vamos passar às discussões sobre modelagem contratual, quais são as principais decisões de modelagem, de estruturação dos projetos de PPP. Eu te espero, até mais.